Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos textos mais conhecidos e estudados da literatura inglesa, a tragédia Hamlet, de William Shakespeare. E quem vai nos ajudar a entender melhor essa obra-prima é o professor John Milton, do Departamento de Letras Modernas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Obrigado por ter vindo aqui. O senhor dá aula de tradução, né? Esse é o seu... Sim, eu fiz o doutorado, estudei, tenho publicado mais na área de tradução literária, história da tradução, adaptação também. Tá. Professor, a gente queria entender um pouco melhor Hamlet. Para falar sobre Hamlet, tem muita gente que considera o principal texto de Shakespeare, a principal tragédia de Shakespeare. É verdade isso? A principal tragédia, o principal texto? Como que o senhor classificaria Hamlet? Eu acho que é difícil dizer que é a obra principal de Shakespeare, as grandes tragédias, Rei Lear, Otelo, Antônio Cleópatra, Júlio César, realmente Macbeth, claro, e Hamlet, acho que são o grupo das grandes tragédias. Mas acho que a diferença de Hamlet, que Hamlet talvez seja a peça mais filosófica, a peça mais profunda, mas, no outro lado, talvez dramaticamente, talvez não seja a peça mais eficaz. Há muitos monólogos, solilóquios longos, a peça muito longa, dura. Raramente acontece que a peça inteira é ensinada, mas quando é ensinado dura entre 4 e 5 horas. É uma peça, um espetáculo, o senhor diz assim, ele não é eficiente enquanto espetáculo de teatro, é isso? Macbeth e Otelo, por exemplo, são mais dramáticos, acontecem mais. Tem mais movimento na cena. Exatamente. Hamlet pensa, fala e não faz nada. É porque ele não toma atitude, ele vai ao longo da peça, vai protelando a atitude que ele está decidido a tomar. Né? Então ele... Isso é o grande problema com Hamlet, grande problema com a peça e dramaticamente realmente pode ser um pouco chato, um pouco longo, um pouco aburrido para o público. Para o espectador, né? Quem assiste a peça. Agora, para ler a peça, ela é uma peça muita gente escreveu sobre ela, justamente por essa questão dela ser bastante filosófica. Como é que o senhor encaixa ela, então, dentro do trabalho do Shakespeare? Ela tem um momento especial que ela foi escrita? Sabe-se quando que ela foi... Não, se sabe através de contemporâneos, que foi escrito e ensinado em 1600. 1600, no mesmo ano de Júlio César. E na época quando Shakespeare escreveu várias de suas grandes peças. O período muito produtivo, 5 anos antes de 1600, da virada do século, e 5 anos depois. O grande período produtivo quando escreveu todas as grandes tragédias e algumas outras comédias e peças romances. Sombrio, não considera esse período mais profundo da produção de Shakespeare? Exatamente. Mas se sabe muito pouca coisa sobre a vida de Shakespeare. Se sabe que ele nasceu em Stratford em 1564, no dia 23 de abril. Se sabe que ele morreu em 1613, também parece no mesmo dia, 23 de abril, que por coincidência é o Dia Nacional de Inglaterra. E se sabe que ele casou e que ele se tornou pai 6 meses depois de casar com Anne Hathaway, a filha de um fazendeiro, parece que ele casou até com ele entrou numa boa família, uma família com terras. Mas há um período de sua vida entre ele ter, por exemplo, uns 15 anos na adolescência e quando ele tinha quase 30 anos, que não se sabe absolutamente nada, não há nenhuma referência. Como é que ele absorveu essa cultura toda que ele coloca nos livros dele, né? Não se sabe. Isso é um dos grandes problemas para quem investiga Shakespeare. Porque Shakespeare é grande leitor,
mas parece que pegou um pouco de tudo. O contemporâneo dele, Ben Jonson, escreveu que tinha pouco latim e menos grego. Parece que não era grande estudioso, mas ia lendo, pegando um pouco, colocando nas peças. Sim. E claro que no momento há uma discussão sobre o fato de que se Shakespeare realmente escreveu as peças ou não. Tá. Que ele existiu, não há dúvida. Ele existiu, Sim. havia um homem chamado Sim. Shakespeare que assumiu em Stratford-on-Avon. Mas não se sabe se foi ele quem escreveu. De onde vem essa dúvida? Como se sabe muita pouca coisa sobre a vida dele, só os dados básicos. Ele nunca deu entrevista, ele nunca publicou nada sobre ele mesmo. Basicamente, ele foi homem do teatro, ele foi diretor, ator, e parece que se enriqueceu para comprar várias propriedades em Stratford-on-Avon. Quem vai para Stratford-on-Avon vai visitar as casas que Shakespeare comprou lá. Interessante. Ele ficou rico, ele enriqueceu com o trabalho dele. Bastante, sim. Sim. E o argumento dos estudiosos contra Shakespeare, que chamam oxfordianos, porque pensam que o conde de Oxford, Edward de Vere, escreveu as peças de Shakespeare, é o seguinte, que Shakespeare, um plebeu, nunca podia ter escrito as peças com tanta sabedoria, tanto conhecimento, tantas referências à mitologia grega, referências à alquimia, referências ao mundo de negócios, referências à lei da Inglaterra, muitas cenas, muitas peças, como Otelo, Mercador de Veneza, acontecem na Itália. Então, o argumento é que essas peças nunca podiam ter sido escritas por um plebeu. Tinha que ser um nobre que tinha esse tipo de capacidade, que tinha viajado, que tinha estudado, etc. E como não se sabe se ele viajou, se ele estudou... Parece que Shakespeare nunca viajou fora do país, mas, como falei agora, não se tem nenhuma informação sobre a vida de Shakespeare entre sua adolescência e a idade madura, idade mais ou menos de 30 anos. Sim. É interessante, são 15 anos que desapareceram da história. Parece que há muita gente que sugere que ele foi empregado pelo conde de Southampton, Henry Wriothesley, para ser um tipo de poeta pessoal. Os sonetos são dedicados a Mr. W.H. E supõe-se que Mr. W.H. é Henry Wriothesley, conde de Southampton. Entendi. E muitos dos sonetos são sobre a beleza do homem jovem. E, claro, muitos críticos hoje em dia pensam que, Shakespeare escreveu sobre a beleza de um homem, assim Shakespeare devia ter sido gay. Mas se alguém paga você para escrever poesia, então você vai escrever poesia elogiando essa pessoa. E não se sabe nada sobre a sexualidade de Shakespeare. Por exemplo, o filme Shakespeare Apaixonado mostra, retrata Shakespeare como mulherengo. Sim. Não se sabe nada. A vida de Shakespeare é aberta. Só sabe-se que ele foi casado. Foi casado e teve filhos. Teve 3 filhos, gêmeos e uma filha, Susana. E só Susana sobreviveu. E ela que casou com o Dr. John Hall e enriqueceu bastante. Mas a linha dela não sobreviveu. Tá. Então não tem, Não. Não tem ninguém que sobrou da família do Shakespeare. Não. Interessante isso, né? E apesar dele ter enriquecido, tal, ficou rico, mas não conseguiu manter sua descendência. E claro que outro argumento contra o fato que Shakespeare escreveu as peças é que um negociante,
um homem que se interessava em vender terrenos, propriedades, etc. Não era o tipo de pessoa para escrever todas as coisas bonitas, belas das próprias peças. Interessante, né? Essa dúvida sobre como ele conseguiu fazer sua própria produção. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente da importância de Hamlet nesse trabalho. Como você falou, ele é talvez a maior peça de enduração assim, para ser encenada, levaria 4, 5 horas. Não tem muitas encenações dela inteira. Que pedaços que saem fora? Que são tirados normalmente? Ok. Os amigos de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, e muitas produções são cortadas, e muitas das falas menos importantes do próprio Hamlet são se não cortadas, adaptadas, e trechos também dos atores que visitam a corte também são cortadas. Aqueles trechos da corte, né? Sim. Então, basicamente, esses elementos quase sempre na encenação teatral são cortadas. Queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o roteiro da peça, uma pequena sinopse. Então, quer dizer, é um príncipe dinamarquês, cujo pai morreu. Ok. E no começo da peça temos a visita do fantasma do pai de Hamlet, que disse para Hamlet que ele foi envenenado por seu irmão Cláudio, que depois casou com Gertrudes, a mãe de Hamlet. E casou rapidamente, né? Um mês depois. Um mês depois. E Hamlet, muito indignado, já estava indignado por esse fato, que a mãe dele não mostrou o luto suficiente devido ao pai dele. Sim. E basicamente o resto da peça é Hamlet decidindo o que ele vai fazer. E sempre adiando a vingança que ele vai tomar para matar seu tio Cláudio. Que é o pedido do espectro, né? Do espírito, né? Exatamente. E adiando por uma razão ou outra. Ele tem uma chance de matá-lo na metade da peça, mas o próprio Cláudio está rezando. Então ele pensa, se ele for matá-lo quando está rezando, então ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Então esse é o momento que ele É depois que ele mostra aquela... Tem um teatro dentro da peça, né? Ele reproduz ali o que o espectro disse para ele como acontecendo as coisas, ele reproduz com uma peça de teatro para o rei, né? Exatamente. E na peça do teatro tem exatamente a mesma cena do que o pai dele contou, colocando veneno no vidro do rei, para ver a reação do rei. Assusta o próprio rei, sai correndo, realmente mostrando a própria culpa dele. Certo. E parece que não há dúvida do fato de que Cláudio matou o pai dele. E durante a peça, durante uma boa parte da peça, Hamlet finge ser maluco. Finge loucura. Finge loucura, sim. E para tentar ver também a reação do próprio Cláudio. Ele estando louco, parece talvez Cláudio possa dar alguma dica de realmente se ele matou ou não. São os planos dele para confirmar o que o espectro havia dito, né? Ele não confia, né, no espectro do pai no início da trama, né? Ele duvida até certo ponto, mas parece que a dúvida é mais dentro dele mesmo. O que ele deveria fazer? Se ele deveria se vingar ou não? E claro que um elemento muito importante da peça de Hamlet é uma peça até certo ponto tradicional de vingança. Mas a vingança só acontece
bem no final da própria peça. Quando há um desafio entre Laertes, que é o filho de Polônio, que é o ministro lá de Cláudio. Polônio também é morto por Hamlet. No momento quando Hamlet está falando com sua mãe, Gertrudes, e atrás da cortina há um movimento. Quem é? É Polônio que está espiando Hamlet. Para o rei. Exatamente. E ele acha que talvez seja o próprio Cláudio espiando, então ele, não vendo quem é, mata através da cortina o Polônio, pensando que é Cláudio. Então mata Polônio e não o próprio pai. Então, basicamente, durante a peça, há uma série de momentos que ele tem a possibilidade de matar Cláudio, mas só acontece no final, quando há o duelo, o desafio entre Laertes, de esgrima, entre Laertes, filho de Polônio, e Hamlet. E aí tem toda uma história com veneno e uma trama do rei para matar Hamlet com veneno. E não deveríamos... claro, Cláudio também quer matar Hamlet. Uma peça de intriga, alguém tramando contra o outro. Hamlet tentando tomar uma decisão, mas também temos Cláudio que quer matar Hamlet. Porque Hamlet é muito amado pelo povo, que quer que ele seja rei. O rei. E parece que Cláudio não é muito popular. Parece que ele aproveita, faz muitas festas, um rei bastante corrupto. E Hamlet é muito amado pelo povo. Mas Cláudio não pode matar Hamlet na frente do povo. Sim. Então, ele tem que mandar Hamlet fora. E Hamlet vai para Inglaterra. E ele pede para os amigos, entre aspas, de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, cuidar do assassinato de Hamlet, que o capitão de um navio vai ter uma carta dizendo que ele deveria matar Hamlet. Então, isso seria bem longe da Dinamarca e o povo só vários meses depois vai ficar sabendo. O Hamlet, sempre desconfiando de seus amigos, consegue trocar a carta, substituir outra carta, dizendo ao capitão do navio que deveria matar Rosencrantz e Guildenstern. Aí eles são mortos. Hamlet volta à Dinamarca para a cena final. Também o espião Polônio. Polônio, o ministro de Cláudio, espiando Hamlet. Polônio manda seu próprio filho Laertes a Paris, a França, para estudar. Mas também manda outro assistente, o Reinaldo, para espiar o que o próprio filho está fazendo. Então, é uma peça que um está sempre olhando outro, intrigando, tramando contra o outro. E o ator principal cheio de dúvidas próprias, e fingindo uma loucura, né? Que no fim parece que ele que acaba tomando conta dele, né? O fingidor acaba se transformando no louco, né? Sim. Há vários críticos que sugerem que talvez não esteja fingindo, que talvez esse tipo de loucura seja verdade. Também não podemos esquecer Ofélia, a heroína da peça, que se enlouquece. Essa enlouquece ao longo do espetáculo, né? Sim. Parece a Ofélia, a filha do ministro Polônio. Parece que houve relações entre Hamlet e Ofélia. Mas, claro,
ela sendo nobre, mas não sendo filha de rei, não tem nenhuma chance para casar com Hamlet. Polônio dá a impressão que Hamlet esteja só aproveitando dela. E dá muitos conselhos a ela. Quer dizer, então ela fica atordoada com essa situação de Exatamente. gostar dele, não poder ficar com ele. Exatamente. E ele mata o pai depois. Sim. E depois Ofélia enlouquece, acho que parcialmente pelo fato que o próprio Hamlet está ficando louco e o fato de que Hamlet dá a impressão que ele não quer saber mais dela. Esse é o paraíso dos psiquiatras, né? Esse espetáculo, né, professor? Exatamente. Não, é interessante que se falou isso porque o próprio Freud escreveu sobre Hamlet. É um livro muito importante de Ernest Jones, que foi publicado em 1949, o Complexo Édipo, o Complexo de Édipo de Hamlet. Então, conforme Freud e Ernest Jones, que desenvolveu as ideias de Freud, a razão pela qual Hamlet não mata Cláudio, o tio, é devido ao complexo de Édipo do próprio Hamlet, que o Cláudio está casado dormindo com sua mãe. Então, ele se vê na posição de Cláudio, como qualquer homem quer dormir com a mãe. O próprio Hamlet se vê na posição de Cláudio. Ele se vê em Cláudio dormindo com sua própria mãe. Por isso, ele não consegue matar o Cláudio. É complexo. Mas será que o Shakespeare pensou nisso tudo? Provavelmente não, né, professor? Freud escreveu um pouco depois de Shakespeare, mas isso... A análise crítica sempre aproveita de ideias que vêm depois da obra. E há milhares de interpretações de Hamlet. Né? Hamlet cristão, Hamlet freudiano, Hamlet deconstrutivista, Hamlet religioso, Hamlet marxista, muitos Hamlets. Interessante a questão do espectro, né? Não tem alguma outra peça do Shakespeare que ele coloca? Sim, há várias peças. O espectro? Júlio César, Macbeth. É uma coisa recorrente. Bastante. Qual é o uso do espectro? O que é um espectro? O espectro é uma maneira de mostrar o substrato, a consciência do próprio da personagem. Por exemplo, pode-se interpretar o espectro do pai do Hamlet como o que está acontecendo na própria mente de Hamlet. Interessante que o espectro nessa peça também aparece para outras pessoas. No início da peça ele aparece para os guardas. Mas não fala para ninguém. Não fala, é verdade. Só fala para Hamlet. E aparece de novo quando ele está com a mãe Gertrudes. Se compararmos com Macbeth, em Macbeth matou entre muitas pessoas seu próprio companheiro Banquo. E o espectro de Banquo aparece para Macbeth, mostrando a consciência. A culpa. Exatamente. Mesma coisa em Júlio César, que Brutus, a personagem central da peça, entra na conspiração contra o próprio Júlio César. E todo mundo conhece, é tu, Brute. E na véspera da batalha do exército de Bruto contra o exército de Marco Antônio, aparece o espectro de Júlio César. De novo, a culpa, a
consciência. Quer dizer, a consciência do próprio personagem. Bastante interessante, né? Essas interpretações que o espetáculo... Agora, ele tem uma frase que talvez seja uma das frases mais famosas, né? Da literatura inglesa, que é o to be or not to be. Exatamente. E outro ponto de interesse na filosofia, para os filósofos, especialmente do século XX, exatamente a posição do homem, autores, por exemplo, como Jean Paul Sartre, o nihilismo que deveríamos fazer, o que podemos fazer em nossa vida. Podemos fazer uma coisa ou a vida só a existência, assim. Sei. O que razão dar para a vida, né? É o tal do ser ou não ser. É eis a questão, né? E ele tem é interessante mergulhar bastante no texto, que você vai ver tem umas tiradas, às vezes sarcásticas, né? Tem algum sarcasmo, em momentos sérios, né, professor? Sim, uma peça, aí tem uma mistura muito grande entre comédia e tragédia. Que acontece em várias das tragédias de Shakespeare. Antônio Cleópatra também, né? Tem muitas cenas cômicas. Macbeth menos, Othello menos, mas Hamlet tem cenas muito cômicas. De Polônio, por exemplo, que é muito falador, fala muito besteira. Tem a cena perto do final dos coveiros também. E Polônio, por exemplo, fala Hamlet, a peça inteira de Hamlet. Há muitas expressões que hoje em dia usamos diariamente. Peço muito, uma das expressões muito famosas de Shakespeare, fragilidade de um homem, a mulher, quando ele fala para a mãe dele. Há muitos do próprio Polônio que usamos. A concisão é a alma do espírito. E a rainha fala para ela, mais matéria, menos arte. Mais matéria, menos arte. Sim. Essas expressões hoje em dia são usadas diariamente. É interessante. Bom, professor, acho que... E as traduções para o português? Quer dizer, o que a gente pode recomendar? Que tem uma que o senhor trabalhou com ela, né? Sim, o que eu fiz junto com a aluna minha, Marilise Bertin, é uma adaptação de Hamlet. O que fizemos? Marilise estava ensinando Shakespeare para adolescentes. O próprio Shakespeare é muito difícil, especialmente Hamlet. A linguagem arcaica é uma dificuldade. Aos trocadilhos de Shakespeare, o vocabulário enorme de Shakespeare, palavras dialetais, palavras velhas, adaptações de palavras do grego, do latim, muito difícil. Até as traduções, por exemplo, de Bárbara Eliodora, de Carlos Alberto Nunes, são muito difíceis para quem está entrando em Shakespeare. Então o que fizemos? Fizemos uma adaptação de Shakespeare, inicialmente em inglês, e traduzimos para o português. Basicamente para quem tentou ler Shakespeare e não conseguiu. Então está aqui uma tradução bilíngue, né? Você colocou ela, você fez a adaptação e depois a tradução. Exatamente. Fizemos Hamlet, Romeu e Julieta. Então tem aqui a edição adaptada do professor John Milton e da Marilise Bertin. Agora, a mais conhecida é esta, né, professor? Sim, Carlos Alberto Nunes Vamos mostrar aqui a capa. Sim. Isso aqui é uma reedição, realmente o único tradutor que traduziu a obra inteira de Shakespeare. Há outras traduções de Bárbara Eleodora, meu amigo, professor de Santa Catarina, Universidade Federal, José Roberto Shea, traduziu bom número das peças talvez menos conhecidas de Shakespeare, como Conto do Inverno, Cymbeline, e Bárbara Eleodora traduziu bom número, mas a única obra completa de Shakespeare, Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes. Aqui na capa está o Hamlet, né? Sim, a grande cena. A grande cena do Hamlet, ser ou não ser, né? Bom, professor, nosso tempo foi, eu acho que a gente deu uma explicada para quem não conhece, para quem leu superficialmente também,
voltar a ler Então, Hamlet, né? Sim, Muito obrigado sim. pelas suas explicações, professor. Obrigado. O programa Literatura Fundamental termina aqui. Até o nosso próximo encontro.